Boa noite, bem-vindos aí mais uma live. Hoje, um tempão que a gente não fazia live aqui pela página, pelo endereço da GastroMais, para falarmos de esofagite eosinofílica, tudo que você precisa saber. E por quê? E aí, bem-vindo aí, Yuri, Rosani, Adantas, Guiz, André Luiz Leite, muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer aí, eu sei que tem uma galera aí assistindo futebol, não sei se já começou, né? Mas obrigado aí pela presença. E aí, Paola, bem-vinda também, nossa live. Grande Yuri, agora você tá aí de plantonista, ralando, muito bom, cara, parabéns aí. E sem dúvida você é um excelente colega de profissão e não tenho dúvida que você vai se destacar na sua especialidade, do que você escolher. Deixa eu só ajeitar aqui a cadeira. Então eu queria agradecer a presença de vocês e vamos... E aí, Rosani, boa noite, bem-vindo. Bem-vinda, saudades aí. Da gente conversar um pouquinho sobre essa doença, né, que não é uma doença comum, provavelmente alguns de vocês estiverem assistindo agora ou depois. É uma doença que se chama esofagite eosinofílica. E por que eu resolvi parar um pouquinho para a gente conversar sobre esse tema? Porque é uma doença que tem aumentado a sua presença, né? A gente tem visto cada vez mais casos relacionados a essa doença. E o que me chama muito a atenção é que é uma doença que tem... E aí, Thaís, meu amor, bem-vinda aí. Leonardo também, obrigado aí pela presença. É uma doença que a gente tem visto um aumento de prevalência, tá? Ou seja, uma doença que a gente tem visto com uma frequência maior, mas também é uma doença que tem demorado o diagnóstico em alguns pacientes, tá? O que é a esofagite eosinofílica? Para vocês entenderem, né? Eosinófilos são as células de defesa relacionadas a quadros mais alérgicos, mais de resposta alérgica a alguma substância que a gente tenha uma alergia específica. Não existe eosinófilos na mucosa, né, nas paredes do esôfago. Então, quando a gente começa a ter depósito dessas células dos eosinófilos na parede do esôfago, isso causa uma inflamação da parede do esôfago que causa sintomas, tá? Os sintomas relacionados à esofagite eosinofílica são basicamente dois. Dor para deglutir, né? Você pode sentir, que a gente chama, né, em medicina, isso de disfagia. E aí, Lara, bem-vinda também. A gente chama isso de disfagia. Então vamos lá. Sintomas relacionados à esofagite eosinofílica: dor ou dificuldade para engolir, pode ser de forma esporádica, ou seja, uma vez você tem, outra vez você come não tem, outra vez você come e tem novamente. Além da dor ou da dificuldade para deglutir, isso ao longo do tempo pode causar uma diminuição do tamanho. Grande Ramon, bem-vindo aí, meu irmão. Estamos falando de esofagite eosinofílica. E por que eu resolvi, né, falar sobre isso? Cara, a gente está com um aumento de casos, não só descritos na literatura, mas no dia a dia a gente tem visto um aumento, né, do caso desses pacientes com dificuldade de deglutir, às vezes com dificuldade da comida descer, dor à deglutição, perda de peso, e essa doença está demorando para ser diagnosticada algumas vezes. Então acho que vale a pena a gente falar como um alerta, né? Mesma coisa em relação à calásia. Grande Ramon, precisamos, encontro de turma. Eu não marquei nada não, mas querendo ver se a gente anima para ir. Obrigado aí pelo convite de novo. Eu me enrolo com essas coisas de viagem, que eu estou montei a clínica agora aqui, eu tô meio enrolado, mas vai ser uma boa encontrar a galera, hein? Então vamos lá. Primeira coisa, dor à deglutição, disfagia, dificuldade da comida descer, ou sente que a comida desce, agarra num local, e algumas vezes o diagnóstico de esofagite eosinofílica acaba sendo num momento de entalamento. O paciente come,
a comida agarra no esôfago e não desce, né? E por que isso acontece? O depósito de eosinófilos na mucosa do esôfago começa a causar um processo inflamatório ali no esôfago, e conforme esse processo inflamatório ele vai cicatriza, inflama, isso vai diminuindo o tamanho do esôfago, então vai estreitando o esôfago. É uma doença tratável, tá? É um tipo de alergia do esôfago, né? Do mesmo jeito, é muito comum em pacientes com esofagite eosinofílica ter outros quadros alérgicos associados, que é o paciente que tem atopia, aquele paciente que tem alergia respiratória, mudança de tempo, poeira, é o paciente que pode ter asma ou bronquite, dermatite de pele relacionado à alergia. Então é um paciente que ele é mais inflamado do ponto de vista alérgico, e é uma alergia do esôfago. Tá? O diagnóstico da esofagite eosinofílica é baseado em queixa do paciente, então o paciente que tem dor ou dificuldade de deglutir, às vezes acompanhado ou não por perda de peso, acompanhado ou não por outros quadros atópicos, a gente indica a realização da endoscopia. Tá? A endoscopia é esse procedimento que a gente passa o aparelho aqui pela boca, a gente consegue avaliar a entrada aqui do esôfago, o estômago e o duodeno, tá? Que é a continuação do estômago, mais para o lado direito. A melhor forma de diagnosticar, de confirmar o diagnóstico da esofagite eosinofílica é através da biópsia, ou seja, a gente colhe pedacinhos ali do final do esôfago e manda para o laboratório vai contar a quantidade de eosinófilos presentes ali no esôfago e dizer para a gente. O parâmetro que a gente usa, né, que são mais de 15 eosinófilos por campo, isso tem mudado de um tempo para cá, porque não é comum, a gente não espera a presença de eosinófilos no esôfago. Então, a partir de 15 é o nosso ponto de corte para o diagnóstico da esofagite eosinofílica, embora mesmo números menores do que isso já chamem atenção para esse diagnóstico. Então, o paciente que tem dificuldade de engolir ou teve alguma obstrução durante a alimentação, que algumas vezes ele resolve em casa, outras vezes precisa procurar o hospital para ser resolvido, a gente faz a endoscopia. Existem algumas alterações na endoscopia que sugerem a presença desse processo inflamatório, formação de anel, a mucosa mais esbranquiçada, a presença de estriações, enfim, coisas mais técnicas. A gente faz as biópsias ali do final do esôfago, né, nas várias porções ali do esôfago, manda para o laboratório e vem o diagnóstico. Confirmou o diagnóstico, é uma doença que tem tratamento. Como eu falei, a esofagite eosinofílica é um quadro alérgico do esôfago. Então, algumas vezes a gente consegue definir ao que tem alergia, principalmente leite, ovo, amendoim, né, e alguns desses grãos também, ao próprio glúten pode ter relação, e a gente inicia o tratamento. Tá? O tratamento ele não é um tratamento difícil de ser realizado, mas ele deve ser realizado da forma correta e muitas vezes o tratamento deve ser mantido por um tempo indeterminado. O tratamento é o uso de corticoide, essas medicações em dose muito baixa, aplicadas diretamente no esôfago. A gente não tem uma apresentação do corticoide específico para ser usado no esôfago. Então a gente usa o corticoide que o paciente usa para tratamento de asma e bronquite, mas ao invés dele, quando aperta o dispositivo, puxar a medicação para dentro do pulmão, ele vai aplicar na boca e deglutir e ficar cerca de meia hora, 40 minutos sem comer nem beber nada após a deglutição, para que a medicação atue no esôfago. E aí, Fátima, bem-vinda aí à nossa pequena live aqui. E Fátima, estou falando aqui com o pessoal sobre esse aumento de diagnóstico de esofagite eosinofílica, né? E uma coisa que me preocupa muito é esse atraso diagnóstico, ou seja, se você
tem alguma dificuldade para deglutir, você põe a comida, você mastiga, você engole, você sente que ela agarra para descer, ou você tem dor realmente na alimentação, mesmo que isso ocorra de forma esporádica, é muito importante uma boa avaliação. E a gente vê, né, a esofagite eosinofílica, ela se inicia na infância, no início da adolescência, e ela se estende ao longo da vida. Então, se você tem, ou conhece alguém, ou seu filho, sua filha tem alguma dificuldade, ou se queixa de, papai, eu comi, a comida não desceu, agarrou, não, ficou esquisito, a comida não desce, sempre uma avaliação médica. Por quê? Quanto antes a gente iniciar o tratamento, menor o risco de complicações. Porque qual é a principal complicação da esofagite eosinofílica? É a presença de estenose, de estreitamento do esôfago, que na maior parte das vezes a gente consegue tratar isso pela endoscopia. A gente tem ferramentas, materiais para promover essa dilatação dessas áreas de estenose do esôfago, dessas áreas de estreitamento, mas o ideal é iniciar o tratamento o quanto antes para evitar a ocorrência desses estreitamentos do esôfago. Então, o recado final aqui é isso. Teve alguma alteração no esôfago? E algumas vezes, só um outro alerta, aqui vai um pormenor, né, para a gente pensar também sobre isso. O exame de endoscopia, ele tem que ser um exame realizado num ambiente tranquilo, um exame que o médico ele precisa gastar um pouquinho de tempo para avaliar bem, não só o esôfago, mas o estômago também, o duodeno, e temos visto ultimamente um aumento do número de clínicas e profissionais realizando esse exame que é a endoscopia. Devemos ter atenção aonde a gente escolhe para fazer esse exame, porque o exame tem que ser bem realizado. Em Volta Redonda, graças a Deus, nós temos excelentes clínicas para realizar a endoscopia, e o exame tem que ser feito de forma bem feita, com calma, avaliando bem o esôfago, para diagnóstico dessa patologia. Então, se você tem ou conhece alguém que tem dificuldade de deglutir, come, a comida não desce, tem dor para deglutir, e é diferente da dor da garganta, né? Não é, a esofagite eosinofílica não é um quadro agudo. O paciente queixa, depois melhora, depois queixa de novo, às vezes uma comida um pouco mais dura, que ele não mastigou bem, dói mais para descer. Avalia, orienta, indica, se for necessário a gente faz a endoscopia, faz as biópsias para iniciar o tratamento. Hoje uma live curta para a gente falar um pouquinho aí de esofagite eosinofílica, chamar atenção para a presença dessa doença por dois motivos. É uma doença tratável e segundo, né, as queixas elas têm aparecido e a gente tem demorado a solicitar o exame e fazer o diagnóstico. E por que eu trouxe essa live hoje? Né? Vou até comentar aí, Fátima, que você botou. Porque os pacientes eles chegam às vezes, eu atendi um rapaz agora de 19 anos, 17 ou 19, não lembro bem a idade dele, que ele vem com queixa, essas queixas esporádicas desde os 5 anos, sendo tratado como quadro de ansiedade. E o moleque tinha esofagite eosinofílica, o esôfago dele já bem inflamado, já com uma área de estreitamento, que não foi solicitado o exame, porque é a criança não faz exame. Ou então, essa criança foi o divórcio dos pais que causou essa dificuldade de deglutir, avalia, faz o exame. E destacar, vou até printar aqui esse comentário da doutora Fátima, que o endoscopista precisa prestar bem atenção à queixa do paciente e biopsiar mais esses esôfagos. Exatamente, Fátima. É um exame que não dá para fazer com pressa, não dá para fazer correndo, e a gente, infelizmente, né, tudo na vida tem seus padrões de qualidade. E uma das coisas da qualidade da endoscopia é a gente passar pelo esôfago visualizando bem, avaliando e, na dúvida, biopsia. Porque se encontrou eosinófilo no esôfago,
provavelmente você esteja diante de um quadro. Então, se o paciente tem queixa e fez o exame, avalia. E o grande diagnóstico diferencial aí da esofagite eosinofílica, os dois grandes, né, que é a doença do refluxo e a calase, que são doenças totalmente diferentes, mas que os sintomas se confundem, é muito importante a gente diferenciar e iniciar o tratamento correto, porque são doenças totalmente diferentes, com tratamentos totalmente diferentes. Então, se está tendo dificuldade para engolir, dor, queimação no estômago, come, a comida não desce, ou quadros mais graves, realmente a comida entalar e ter que ir no hospital, ou ter que fazer algum esforço para que esse alimento desça ou seja regurgitado e vomitado, lembra disso, avalia, busca, porque na maioria das vezes as doenças são benignas e tem tratamento. Se for paciente acima de 50 anos, muito mais atenção no início desses sintomas, porque o câncer de esôfago é uma doença frequente e muitas vezes também com atraso de diagnóstico. Então, fica esse recado. Obrigado aí, Fátima, pela sua participação. E sim, a gente precisa biopsiar mais o esôfago e solicitar os exames com mais antecedência e os pacientes valorizarem a queixa. E se você procurou um médico e não valorizou a sua queixa, procura outro, né? Evita as consultas pelas redes sociais, né? Porque cada paciente é de um jeito, mas tirar dúvidas, mandar mensagem, manda, pergunta, a gente está à disposição para atender da melhor forma possível. Então, estamos aqui na GastroMais para isso e buscando sempre excelência, inovação e tratar as pessoas da melhor forma possível. Obrigado, gente. Boa noite. Como sempre, a live vai ficar disponível e depois a gente vai botar ela no YouTube também para ser consultado. Valeu, Paola. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aí. E semana que vem tem mais. Vamos definir o tema aqui da semana que vem para estarmos aqui novamente falando de temas relevantes, informações importantes para cuidar melhor das pessoas, que é nosso objetivo. Sempre com excelência, inovação, carinho e dedicação, que a gente ama muito o que a gente faz. Boa noite, gente. Obrigado.